Era um fim de tarde de 25 de dezembro. As casas estavam todas iluminadas e as crianças brincavam na rua com os presentes que haviam ganhado na noite anterior. Kelvin Smith, um jovem de 17 anos, estava sentado na calçada em frente à sua residência com a câmera fotográfica que havia ganhado dos seus pais em mãos. Ele não parava de observar os filhos de seus vizinhos, que, com a ajuda dos pais, tentavam se equilibrar nos pares de patins que receberam de Natal. Por um momento, Kelvin se viu como um daqueles garotos, já que, quando mais novo, tinha o desejo de praticar tal esporte. Desejo esse que nunca foi expressado para seus pais. Kelvin sempre foi mais solitário e introspectivo, e desde muito novo só queria presentes que o afastasse ao máximo do convívio social. Ainda em frente à sua casa, o jovem teve lembranças do passado, memórias do quanto a sua mãe insistia para que ele se enturmasse com as outras crianças. Kelvin, meu amor, não seria melhor trocar o novo jogo de videogame por uma bola de futebol? Pense, poderá praticar com os meninos da rua, fazer amigos. Disse a mãe de Kelvin para ele ainda criança. Foi então que, subitamente, Kelvin sentiu uma forte pontada na cabeça. A dor era tão aguda que o rapaz deu um grito estrondoso, voltando os olhares de todos que estavam na rua para ele. A visão de Kelvin começou a embaçar e, enquanto via alguns vultos se aproximando, foi apagando completamente, caindo ao chão. Algumas horas depois, os pais de Kelvin entraram no quarto do hospital para ver o filho. Sua mãe passou a mão em sua cabeça enquanto o rapaz abria os olhos pela primeira vez depois do incidente. Ainda desnorteado e sem saber o que estava acontecendo, Kelvin perguntou: Mãe, pai, onde a gente tá? Antes que sua mãe pudesse responder, Kelvin de relance se deparou com um médico se aproximando, sacando o que estava acontecendo. Se lembrou da forte dor de cabeça que teve e supôs que aquilo havia lhe levado à cama do hospital. Kelvin era muito bom em analisar pessoas. Olhou para o médico e não gostou do que viu. A expressão facial do doutor não era de quem trazia boas notícias. Senhor e senhora Smith, poderiam me acompanhar, por favor? Falou o médico para os pais de Kelvin. Os dois se preocuparam, mas se viraram para acompanhar o médico. Entretanto, Kelvin segurou-os pelos braços, os impedindo, e disse: Não, olha, seu doutor, eu vejo nos seus olhos. Não está indo dar uma notícia boa para os meus pais, não é mesmo? Pode falar o que é. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. Os pais de Kelvin se surpreenderam com a atitude do filho. Afinal, o jovem não costumava se expressar de tal forma. Na verdade, até Kelvin ficou impressionado com a imponência que colocou naquele momento. Era como se algo estivesse diferente, como se Kelvin já soubesse o que estava por vir. O médico, sem saída, resolveu soltar a verdade na frente do rapaz. Fizemos uma tomografia e uma angiografia cerebral no Kelvin. Constatamos um aneurisma. Marta e Alfred, os pais de Kelvin, se desesperaram no exato momento. Marta, já com lágrimas nos olhos, se aproximou do médico. Aneurisma? Mas tem tratamento certo. Nosso filho pode fazer uma operação e estará tudo resolvido. Não é, doutor? O médico suspirou fundo e, nesse momento, Kelvin sabia que seu destino havia se traçado. O jovem tinha um aneurisma raro e bastante grave. As chances de sucesso em uma operação eram mínimas, e o falecimento em alguns meses, caso não operasse, era certo. Kelvin tentou ser forte para não abalar ainda mais seus pais, mas a tarefa era árdua. Tinha apenas 17 anos. Sentia que não havia aproveitado sua vida e estava recebendo a notícia que morreria em alguns meses, ou pior, poderia falecer no dia seguinte caso optasse pela cirurgia. As lágrimas escorriam dos olhos de todos presentes naquele local, inclusive do médico. Kelvin questionou: Se não posso optar pela cirurgia,
Exatamente quantos meses eu tenho, doutor? 5 meses. Você tem 5 meses, Kelvin. Kelvin havia feito sua escolha. Não iria operar. Os dias seguintes foram sem dúvida os piores, tanto para Kelvin quanto para seus pais. Marta passava o dia pesquisando sobre a doença do filho na esperança de encontrar alguma cirurgia milagrosa que o salvasse, sem que as chances fossem quase nulas de sair dela com vida. Alfred, que já tinha o costume de beber frequentemente, passou a ingerir mais e mais álcool, além de remédios que praticamente o dopavam e o faziam esquecer da vida. Kelvin, por sua vez, passou a se trancar ainda mais em seu quarto, onde jogava videogame e só saía para comer. Foi na tarde de 30 de dezembro que Kelvin percebeu que mesmo com pouco de vida ele deveria tomar uma atitude. O jovem saiu do quarto em busca de um refrigerante e do corredor viu na sala sua mãe sentada em frente ao notebook chorando, enquanto seu pai dormia no sofá com a mesma roupa que usaria no dia posterior. "Isso tem que terminar", disse Kelvin emocionado para si mesmo. No dia seguinte, o jovem pulou da cama logo cedo, tomou uma ducha e colocou uma roupa leve, pois fazia bastante calor. Encontrou Marta dormindo na frente do notebook e Alfred ainda no sofá. Acordou ambos com um beijo e disse com um sorriso no rosto: "Mãe, pai, vou dar uma volta. Estarei aqui para o almoço. Faz aquela macarronada que amo, mãe." Me deu uma vontade. "Ah, pai, eu estava pensando de à tarde a gente retomar o nosso projeto de montar um arcade. O que o senhor acha?" Os pais de Kelvin ficaram surpresos com a mudança no estado de humor e comportamento do filho. Afinal, pensavam que não iam vê-lo assim nunca mais. Marta rapidamente foi arrumar a casa e depois fez a macarronada para o filho, enquanto Alfred organizou todas as suas ferramentas para montar o arcade. O último dia do ano se encerrou bem, apesar de Kelvin e seus pais estarem cientes que jamais passariam um 31 de dezembro juntos novamente. 1º de janeiro. A campainha tocou logo pela manhã. Marta se dirigiu até a porta para abrir, se surpreendendo ao encontrar uma mulher com o uniforme do pet shop do bairro e um cachorrinho nas mãos. "É para o Sr. Kelvin." Marta tentou dizer que a moça estava errada, pois Kelvin nunca expressou o desejo de adotar um animal. Mas a mulher, com pressa, apenas entregou o cãozinho para Marta, juntamente de um envelope, e se foi. "Ei, moça, espera! Espera! Ei! Ai, meu Deus! Kelvin! Kelvin!" O rapaz foi rapidamente ao encontro da mãe e logo questionou de quem seria o cachorrinho. Marta respondeu que era dele. Kelvin demonstrou estranhamento. "Meu? Como assim?" A mãe explicou o que a moça do pet shop havia dito, mas em seguida falou que iria até o estabelecimento devolver o animalzinho. Afinal, Kelvin deveria se preocupar consigo mesmo. Kelvin, por sua vez, pegou o envelope que ainda estava na mão de sua mãe, o abriu e leu: "Enquanto há vida, viva." Uma lágrima desceu do rosto de Marta, assim como no de Alfred, que se aproximou no exato momento. Kelvin, diferentemente, apenas sorriu. Ele voltou toda a sua atenção para o cachorrinho que o lambia incansavelmente. "Quer saber? Eu já sei o nome dele. Vai se chamar Vida." Marta e Alfred sorriam. A mulher perguntou: "Tem certeza que quer ficar com ele, filho?" Kelvin respondeu: "Sabe que eu sempre quis um animal de estimação, mãe? Não falava, mas queria. Vida vai ser a alegria desta casa." Kelvin estava certo. Todos na residência passaram a amar mais e mais o Vida, até mesmo quando o pequeno saía correndo com as ferramentas de Alfred na boca ou fazia necessidades no tapete de Marta. Vida era o companheiro de todas as horas de Kelvin, que se via mais feliz com o animalzinho ao seu lado. Inclusive tirou várias fotos do pequeno com a câmera que havia ganhado. Marta e Alfred continuavam preocupados com o aneurisma do filho,
mas se pegavam pensando bem menos no infortúnio fato. Até mesmo porque Kelvin teve apenas uma dor de cabeça mais acentuada depois do ocorrido. 1º de fevereiro. Mais uma vez a campainha tocou bem cedo. Dessa vez, quem atendeu foi Alfred, que recebeu do carteiro um embrulho avantajado, além de mais um envelope destinado a Kelvin. Entrou e chamou pelo nome, que rapidamente foi ao seu encontro, só não chegando primeiro que Vida, que já mordia a barra das calças do homem, curioso, querendo saber o que tinha no embrulho. Kelvin colocou o embrulho no sofá e começou a abrir com um baita sorriso no rosto, todo eufórico, como se soubesse o que o aguardava. Sua mãe deixou a água para fazer o café fervendo na cozinha e também se aproximou para ver o que Kelvin havia ganhado dessa vez. Quando o rapaz tirou um par de patins do embrulho, seus pais acharam estranho. Marta logo ficou preocupada. Perguntou quem havia dado aquilo para o jovem e disse que era perigoso, pois ele poderia cair e bater a cabeça. Também perguntou o que havia no bilhete dessa vez. Kelvin leu: "Às vezes a vida passa tão depressa que... às vezes, só com rodinhas nos pés para acompanhá-la." Kelvin, sem pensar 2 vezes, colocou o patins nos pés, se desequilibrando ali na sala mesmo e caindo logo em seguida de bunda no chão. Marta ficou ainda mais preocupada. "Kelvin, meu Deus, você vai se machucar. Quem te deu isso?" Alfred respondeu pelo filho, pois Kelvin estava muito ocupado tentando ficar em pé novamente. Não tem remetente." Alfred, então, ajudou o filho a se levantar e Kelvin, voltando os olhares para a mãe, falou: "Tá tudo certo, mãe. Eu vou tomar cuidado, relaxa." Alguns dias depois, Kelvin já estava patinando a toda velocidade pelas ruas do bairro. Até mesmo quando levava Vida para passear, fazia questão de colocar as rodas nos pés. Foi justamente com o seu novo hobby que Kelvin conheceu Mônica, uma jovem ruiva que também tinha o hábito de patinar pela redondeza. 1º de março. Já fazia uma semana que Mônica havia dado seu primeiro oi para Kelvin, mas o curto tempo não impediu que o rapaz se apaixonasse, querendo sair mais e mais de patins para ver a amada. Porém, a timidez havia voltado e, mesmo querendo muito, não conseguia passar do "tudo bem" com Mônica. Kelvin colocou seus patins enquanto Vida latia perto dele. "Não, Vida, agora não! Não, mais tarde eu te levo para passear." Se levantou e dirigiu até a porta, mas antes de abrir, a campainha soou. Era novamente o carteiro, trazendo mais uma correspondência. Sua mãe rapidamente se aproximou. "Kelvin, quando você vai me contar quem está te mandando esses presentes?" Kelvin não disse nada, apenas abriu o embrulho, bem pequeno e singelo dessa vez. Marta estranhou quando Kelvin tirou 2 ingressos para o cinema, colocou no bolso e saiu sem dizer uma palavra. Marta gritou: "Kelvin, volta aqui! Com quem que você está indo no cinema?" "Ai, Kelvin..." Já longe de casa, Kelvin voltou a abrir o embrulho, olhando para os ingressos. O filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Havia muito tempo que Kelvin não ia ao cinema. Na verdade, fazia anos. Como sempre, o presente veio com um envelope no qual havia uma mensagem dentro. "Não deixe que o amor fique apenas na grande tela." Assim que ele leu, Mônica passou por Kelvin e, sorrindo, deu seu oi. Ele respondeu e viu a jovem se afastar, até que gritou: "Ei, espera!" Mônica, surpresa, voltou seu olhar para trás, afinal, Kelvin nunca falava nada além de cumprimentá-la. A jovem voltou até ele e Kelvin, sendo mais forte que sua timidez, soltou: "Ganhei 2 ingressos para o cinema amanhã. Quer ir comigo?" Mônica perguntou qual o filme, e mesmo sem ser fã de super-heróis, aceitou. Na noite daquele dia, Kelvin mal conseguiu dormir. Era seu primeiro encontro. Jamais ficara com uma garota antes. Assim que amanheceu, decidiu não sair para patinar, ficando em casa e apenas trabalhando no projeto de criação do arcade com seu pai.
além de sempre pegar sua câmera e ficar olhando uma foto que tirou secretamente de Mônica. Marta voltou a perguntar mais sobre os presentes misteriosos e sobre quem seria o acompanhante de Kelvin ao cinema, mas o jovem não respondeu. A noite chegou e Kelvin se encontrou com Mônica no shopping da cidade. Tímido, mais ouvia a jovem do que falava. Não acreditava que finalmente estava ao lado de uma garota. Meses atrás, sua realidade era completamente diferente. Por um instante se lembrou da doença que tinha e que, apesar de ter sido ela que o fizera viver mais, seria a mesma que lhe ceifaria a oportunidade de ter momentos como aquele. Kelvin tentou esquecer tudo e apenas aproveitar a noite. Quando Mônica tomou a iniciativa de pegar em sua mão no meio do filme, Kelvin, com o coração acelerado, virou-se e beijou a jovem que, assustada, se afastou. Ele questionou. "Fiz besteira, né?" Mônica sorriu e disse: "Mas é claro que não. Só não estava esperando. Mas sabe, eu queria." Os dois voltaram a se beijar e, a partir daí, os encontros ficaram mais frequentes. Kelvin contou sobre o aneurisma e Mônica decidiu ficar ao seu lado independentemente do que acontecesse. 1º de abril. Marta esperava à porta, certa de que mais uma encomenda chegaria para Kelvin. O rapaz se levantou e se dirigiu até a mãe, que disse: "Parece que estou mais curiosa que você. Não vai me dizer quem anda te mandando essas coisas?" Kelvin respondeu que um dia ela saberia. Recebendo a encomenda logo em seguida, a maior até então. Dentro havia balões, enfeites, 2 velas e um recibo de uma encomenda de bolo. A mãe de Kelvin logo lembrou que o aniversário de 18 anos do filho se aproximava. "Você nunca quis uma festa?" disse ela, emocionada. Kelvin tirou o envelope que vinha de praxe e leu a mensagem. "Nunca é tarde para comemorar." Kelvin, seus pais e Mônica passaram os próximos dias ajeitando os preparativos para sua festa, a qual foi uma das maiores que tivera na redondeza nos últimos anos. O rapaz convidou quase todos do bairro. Entretanto, após o parabéns, sentiu uma forte dor de cabeça, precisando ser levado para o hospital. Exames foram feitos novamente e ficou constatado que era uma questão de dias até que o aneurisma rompesse e causasse uma hemorragia. Já não havia mais nada a ser feito. Os pais de Kelvin desabaram novamente, assim como Mônica, mas o jovem expressou a sua vontade de que eles seguissem fortes. Tinham que se manter vivos por fora e por dentro, independente do que acontecesse. Kelvin faleceu uma semana depois. Marta e Alfred fizeram um funeral para o jovem e Mônica fez um discurso fúnebre para homenagear o namorado, que teve uma partida tão precoce. 1º de maio. A tristeza perdurava na casa dos Smith. Marta levantou cedo e ficou olhando para a porta, se lembrando dos meses antecedentes onde, naquele dia, Kelvin sempre recebia algo diferente. Vida, que sentia a falta do dono e agora passava mais tempo em um canto, se aproximou da mulher. Foi quando a campainha tocou. Marta correu para abrir a porta. Era novamente o carteiro com uma encomenda para Kelvin. Ela pegou a caixa e se emocionou. Subiu até o quarto do filho e a colocou em cima da cama. Por muito tempo, Marta manteve o embrulho sobre a cama de Kelvin, sem ter coragem para abrir. Alfred, que vivia mais embriagado do que sóbrio, também não queria saber do pacote. Porém, quando Mônica visitou os dois e viu a caixa, convenceu Marta e Alfred a abrirem juntos o embrulho. "Acho que é o que Kelvin gostaria que fizéssemos." Dentro estava a câmera fotográfica que Marta e Alfred haviam dado para Kelvin no Natal. A mãe ligou o aparelho, que ainda carregava um pouco de bateria, e se deparou com várias fotos felizes não só do filho, mas deles também. Todas as fotos tiradas nos últimos meses,
Se emocionaram, e então Alfred abriu o envelope que sempre vinha junto com os presentes, dessa vez com uma mensagem maior. Provavelmente esse último presente não chegou em minhas mãos, mas de certa forma, chegou a mim. Afinal, quem está lendo isso me mantém em sua mente. Por um tempo, acreditei que estava predestinado a viver uma vida chata e medíocre. Mas, surpreendentemente, a morte me mostrou o contrário. Mostrou que há sempre tempo de mudar. Há sempre tempo de recomeçar. E, sobretudo, há sempre tempo de viver. Talvez eu tenha partido precocemente, mas parti feliz. E é essa felicidade que quero sentir no coração daqueles que ficam. Quer eu esteja onde estiver. Vivam! Lágrimas desceram do rosto dos três. E logo em seguida, Marta esboçou o primeiro sorriso após a partida do filho. Então era ele, disse ela enquanto Vida mordia a barra de sua calça. Era uma noite fria e silenciosa. Dentro da sua humilde casinha, bem no meio de uma vasta floresta, estava um jovem casal. Os dois se abraçavam enquanto se tremiam debaixo do único cobertor que tinham. Cobertor esse que encontrava-se cheio de furos e todo mirrado devido à sua idade. A moça, vendo que a proximidade do corpo dela e de seu amor não aparentava ser o suficiente para se esquentarem, decidiu se levantar e encarar a noite gelada. Ela foi novamente até o frasco de querosene, pois já havia feito isso inúmeras vezes naquela noite. Balançou-o e disse: Ai, nenhuma gota. Ai, meu Deus. Até quando vamos conseguir suportar esse frio? Se ao menos pudéssemos acender a lareira. Mas até mesmo a querosene se foi. Não temos praticamente mais nada. Como vamos viver assim? O rapaz, tirando sua cabeça para fora da manta esfarrapada, olhou rapidamente para a esposa e a chamou. Venha para cá, Marieta. Ande. Amanhã daremos um jeito nisso. Eu prometo. Marieta, se tremendo toda, voltou a se deitar ao lado do marido, onde teve uma de suas piores noites, já que não conseguiu dormir devido à baixa temperatura do local. O mesmo sucedeu a Araújo, seu marido. No dia seguinte, Marieta, toda desconsolada, em conversa com seu esposo, disse: Araújo, meu amor, eu sei que essa casinha é tudo que temos e a situação está difícil, mas precisamos dar um jeito nas nossas vidas. Você está sem trabalho e o que eu ganho lavando para as madames da cidade não está dando para comprar o básico. Não temos nem ao menos querosene para acender o fogo para nos aquecermos e cozinharmos. Araújo, muito entristecido com toda a situação, falou: Eu sei, meu amor. A vida está cada vez mais dura. Por isso tomei uma decisão. Marieta ficou curiosa para saber qual era a decisão que o marido havia tomado. Mas antes que ela pudesse o questionar, Araújo se dirigiu até o quarto, abriu a última gaveta do pequeno guarda-roupa, pegou uma caixinha e tirou dela um relógio. Marieta rapidamente reconheceu o objeto. Era o relógio do bisavô de Araújo, a única coisa de valor que ambos possuíam. Você não está pensando em... Antes que Marieta pudesse terminar, Araújo a interrompeu e disse: Sim, meu amor, vou vendê-lo. Marieta podia ver a expressão de tristeza no rosto de seu marido ao dizer que iria se desfazer do relógio, pois sabia que o mesmo tinha um valor sentimental muito grande para ele. A moça perguntou se não havia outra alternativa, mas Araújo tinha certeza que a venda do relógio era o único meio de tentar garantir uma vida mais digna aos dois. O rapaz beijou sua amada, montou em sua bicicleta e pedalou até a cidade, onde conseguiu fazer um bom negócio com o relógio. Algumas horas depois, Araújo estava de volta. Ele trazia consigo diversos mantimentos, um frasco de querosene e um novo cobertor. Marieta o esperava à porta de sua casa com um enorme sorriso.
A jovem nem ao menos esperou que Araújo encostasse a bicicleta e correu em sua direção, o enchendo de beijos e bisbilhotando tudo que seu amado havia trazido. Meu Deus, quanta coisa! Há muito tempo não tínhamos toda essa fartura. Um cobertor novo e querosene. Não passaremos mais frio. Araújo se felicitou com a alegria da esposa. Ele disse: "É, meu amor, você não passará mais frio." Marieta logo estranhou seu marido não usar "nós" em sua frase. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, Araújo tirou todo o dinheiro que havia sobrado da venda do relógio do seu bolso, entregando a maior parte para Marieta. "Mas o que é isso, Araújo? Guarde esse dinheiro com você, homem. O relógio era do seu bisavô." Araújo, fechando a mão da esposa com o dinheiro dentro, suspirou e disse: "Você vai precisar mais do que eu, meu amor. Hoje cedo falei que havia tomado uma decisão. Essa decisão não era apenas de vender o relógio, afinal, após um tempo o dinheiro se vai e voltaríamos à mesma situação." Marieta perguntou o que Araújo queria fazer com tudo aquilo. Ele, segurando a mão da amada, continuou: "Você tem suas clientes, ganha pouco, mas é o suficiente para se sustentar. Já eu estou sem emprego, meu amor. Estou sendo um estorvo para você." Marieta pediu para Araújo não falar aquilo, pois o amava, e ele nunca seria um estorvo para ela. Mas o rapaz continuou: "Eu não duvido do seu amor, assim como tenho certeza que você não duvida do meu. Até por isso que me decidi." Marieta, com o coração acelerado e toda afobada, perguntou: "Decidiu o quê, meu amor? Fale logo, pelo amor de Deus." Araújo, com os olhos lacrimejando, disse: "Decidi ir embora, Marieta. Mas acalme o seu coração que eu não vou para sempre. Fiquei com parte da venda do relógio. Está aqui no meu bolso. É o suficiente para chegar até a capital. Vou atrás de um emprego. Trabalharei o quanto for necessário, dia e noite, por semanas, meses, até mesmo anos, se for preciso. Mas juntarei dinheiro suficiente para te dar a vida que você merece, meu amor." Marieta ficou emocionada, largando tudo que estava segurando e abraçando o amado. Ela sabia que ele estava certo de sua decisão e que não havia como fazê-lo mudar de ideia. Então, apenas aceitou. Teria que viver longe do seu amado. Naquela noite, os dois se amaram como nunca haviam antes. Era uma despedida. Uma triste e feliz despedida. Afinal, a partir do próximo dia, suas vidas mudariam para sempre. No dia seguinte, Marieta tratou de preparar alguns pães para que seu jovem marido levasse na viagem. Ela os entregou ao rapaz, que, a beijando pela última vez antes da partida, disse: "Me promete uma coisa?" Marieta logo respondeu: "Qualquer coisa que você quiser, meu amor, qualquer coisa." Araújo então disse: "Se guarde para mim. Passe o tempo que passar, se guarde para mim, assim como eu me guardarei para você." Marieta fez a promessa. "Eu jamais terei olhos para outro. Você é o único que tocará no meu corpo, meu amor. Mesmo que eu tenha que esperar a vida inteira, você sempre será o único." Após essa declaração, Araújo partiu. A viagem foi difícil. O rapaz teve que fazer todo o percurso a pé, pois tinha pouco dinheiro. Araújo caminhou por dias, dormindo onde dava, às vezes entre os moradores de rua, outras em pousadas bem simples, as quais pagava à pernoite, prestando serviços para os proprietários. Até mesmo em um celeiro, Araújo chegou a dormir e ver o raiar do dia. Quando chegou na capital, o rapaz logo foi à procura de emprego, mas percebeu que não seria tão fácil o encontrar. Vários bateram a porta na cara do jovem, até que, quando já estava desesperançoso, Araújo recebeu a ajuda de um senhor muito rico que o contratou para trabalhar como jardineiro em sua mansão. "Aqui você terá um quarto para dormir, poderá comer à vontade e te pagarei todo dia 5.
Está bom para você? Araújo, muito feliz, aceitou no exato momento, querendo mudar apenas um detalhe no acordo. Seu Jeremias, eu sou eternamente grato, mas se tenho o que comer, se tenho onde dormir, não preciso receber o meu pagamento em mãos. Gostaria que depositasse para mim esse dinheiro, juntasse pelo tempo que eu trabalhar para o senhor. Quando eu for embora, quando eu voltar para a minha amada esposa, o senhor me dá tudo de uma vez. Jeremias gostou muito do modo de pensar de Araújo e rapidamente estendeu sua mão firmando um acordo com o novo funcionário. Você é uma pessoa sábia, Araújo. Não existe nada mais valioso nessa vida que a sabedoria. Semanas foram se passando, depois meses, e como Araújo tinha alertado para sua esposa, até mesmo anos, o jardineiro foi ganhando cada vez mais a estima do patrão, que já o considerava um dos seus melhores funcionários. Com a ajuda de Jeremias, Araújo começou a estudar e rapidamente foi transferido da mansão para a empresa do patrão, também se destacando no local. Quanto mais o tempo passava, mais Araújo crescia na empresa, o que trouxe a ele, como consequência, o ganho de mais e mais dinheiro. Porém, nem ele mesmo sabia quanto, pois continuava a pedir que Jeremias guardasse tudo em uma conta separada e que apenas lhe desse casa e comida. Assim se passaram 20 anos. Araújo finalmente resolveu parar. Ele acreditava que havia juntado o suficiente para poder dar uma vida de rainha para sua amada Marieta, a esposa que deixou para trás há anos, a qual jamais esquecera. Ah, Marieta, meu amor, quanta saudade! Araújo chamou pelo seu patrão e agradeceu tudo o que o senhor fez por ele durante todos esses anos. O senhor, sorrindo, disse: Já sei, está na hora de partir. Pois fique tranquilo, meu filho. Como combinado, todo o seu dinheiro está separado. Vou fazer um cheque para que possa finalmente usufruir do fruto do seu trabalho. Mas antes, quero lhe fazer uma proposta. Araújo não hesitou em ouvir a proposta do patrão, o qual já considerava um grande amigo. Jeremias se aproximou do empregado e disse: Escute, Araújo. Há muito tempo atrás eu disse que você era um homem sábio. E hoje, depois de tantos anos, sei que estava certo. Por isso, o que ofereço para você são 3 conselhos. 3 conselhos no lugar de todo o dinheiro que juntou durante esses anos. Você deve fazer uma escolha, ou os conselhos, ou o dinheiro. Araújo ficou espantado com a proposta, mas antes que pudesse dar uma resposta, Jeremias falou: Vá deitar. Descanse e aproveite a noite para refletir. Sei que pretende partir amanhã cedo. Não tome sua decisão agora. Amanhã, ao nascer do sol, estarei te esperando para lhe entregar sua escolha: os 3 conselhos ou o dinheiro. Araújo mal pôde dormir naquela noite. Ele havia trabalhado durante anos. Era o dinheiro que usaria para finalmente ser feliz ao lado da sua amada, e seu patrão queria trocá-lo por 3 conselhos. Para ele, a proposta não fazia qualquer sentido. No dia seguinte, assim como combinado, o patrão apareceu para se despedir de Araújo. E então, meu caro, qual a sua escolha? Araújo cogitou pedir seu dinheiro, mas, sentindo que deveria fazer diferente, disse: Eu escolho os 3 conselhos. Jeremias sorriu e, feliz com a escolha do empregado, ele disse: Pois aqui estão os 3 conselhos. Conselho número 1. O caminho mais curto é também o mais perigoso, lembre-se. Atalhos podem muitas vezes custar a sua vida. Conselho número 2. A curiosidade para aquilo que é do mal pode ser mortal. Nunca se meta no que não é da sua conta. Conselho número 3. As decisões devem ser tomadas com a cabeça fria.
Jamais tome qualquer decisão em momento de ódio ou dor. Você certamente se arrependerá depois, mas poderá ser tarde demais. Araújo ouviu tudo atentamente e logo memorizou os 3 conselhos, ainda na dúvida se fez a escolha certa. Jeremias, por sua vez, entregou a Araújo 3 pães e algumas moedas, apenas o suficiente para que ele chegasse até sua casa. Os pães tinham diferentes tamanhos e Jeremias disse: Guarde o maior para dividir com sua esposa. Sentem-se à mesa e comemorem o seu retorno ao repartir o pão. Araújo deu um último abraço no seu patrão e começou sua viagem de volta à casa. Com apenas alguns minutos de viagem, Araújo encontrou um homem de meia idade, um tanto quanto esquecido. O estranho, vendo que Araújo carregava uma pequena bagagem, perguntou: É um viajante, meu amigo? Araújo explicou que estava voltando para sua esposa, que morava no meio de uma floresta, próxima a uma cidadezinha muito longe dali. O homem logo perguntou o nome da cidadezinha e Araújo disse, fazendo o estranho abrir um enorme sorriso: Ah, meu amigo, pois esse é o seu dia de sorte. Sabe, conheço uma estrada que te levará até lá, nessa cidade, na metade do tempo. Araújo logo se felicitou, afinal, quanto mais rápido visse sua amada, melhor. Mas antes de pegar o atalho, se lembrou do primeiro conselho: O caminho mais curto é também o mais perigoso. Lembre-se, atalhos podem muitas vezes custar a sua vida. Sem cogitar, Araújo falou: Eu agradeço, meu amigo, mas prefiro ir pela estrada que conheço. Seguindo assim o primeiro conselho. Pouco depois, Araújo parou para comer um de seus pães em uma praça. Ele sentou-se ao lado de 2 senhoras e não pôde deixar de ouvir o que conversavam. Minha amiga, essa cidade está cada vez mais perigosa. Acredita que mais cedo, naquela estrada que as pessoas usam para chegar mais rápido nas cidades vizinhas, houve um tiroteio? Pelo que ouvi, morreu por mais de 100. Araújo quase engasgou ao escutar a conversa, imaginando que, caso tivesse ido pelo atalho, provavelmente estaria morto. O esposo de Marieta se levantou e continuou sua viagem, parando em uma pensão, onde pagou uma pernoite com as moedas que seu patrão havia lhe dado. Muito cansado, Araújo resolveu dormir por lá. De madrugada, Araújo ouviu seu estômago roncar. Se levantou e pegou um dos pães que lhe restava. Ele sentou-se na cama e o comeu, se deliciando a cada mordida. Assim que Araújo encostou a cabeça no travesseiro, novamente, ele levou um grande susto, pois começou a ouvir gritos vindo de fora da pensão. Os urros eram estranhos e fizeram despertar a curiosidade de Araújo sobre o que estava se sucedendo do lado de fora. Ele se levantou, colocou um pé no chão, disposto a sair para ver o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse fazer isso, Araújo se lembrou do segundo conselho. A curiosidade para aquilo que é do mal pode ser mortal. Nunca se meta no que não é da sua conta. Araújo falou para si mesmo: É melhor eu ficar quieto no meu canto. Os berros horripilantes continuaram por alguns minutos, mas depois cessaram, fazendo com que Araújo conseguisse dormir. No dia seguinte, Araújo se levantou para ir embora e logo foi surpreendido ao descobrir, por meio de moradores da redondeza, que ele teria sido o único da pensão a sobreviver à noite anterior, pois um doido havia fugido do manicômio e atacou diversos curiosos que foram atrás dos seus berros com um facão. Ainda assustado, Araújo seguiu viagem. O restante do trajeto foi bem difícil, já que o homem não tinha dinheiro para comprar comida e não podia comer o seu último pão, pois era para dividir com sua esposa. Araújo pensou: Ah, meu Deus,
Prometi à minha Marieta uma vida de rainha e estou voltando faminto, com dores, com sede e apenas com um pão murcho. 2 dias depois da fatídica noite na pensão, Araújo finalmente chegou próximo à sua casinha. A essa altura ele não sentia mais fome, sede ou dores no corpo, já que tudo ia embora ao pensar que em poucos minutos estaria próximo da sua Marieta. De longe, Araújo avistou a sua humilde casinha. Estava da mesma forma que havia deixado, mas muito bem zelada. O homem sentiu orgulho da sua esposa e colocou um sorriso de orelha a orelha no rosto. Porém, a felicidade de Araújo durou pouco, já que assim que ia gritar por seu amor, a viu aparecendo e abraçando um homem. Araújo ficou sedento de raiva. Como ela pôde fazer isso comigo? Eu me guardei por anos e Marieta me traiu. Araújo sabia que eles tinham uma arma que ficava em um quartinho fora da casa. Uma espingarda que usavam para caça. Ele pensou em pegá-la para dar um fim na esposa e no homem que a abraçava, mas logo se lembrou do último conselho. As decisões devem ser tomadas com a cabeça fria. Jamais tome qualquer decisão em momento de ódio ou de dor. Você certamente se arrependerá depois, mas poderá ser tarde demais. Araújo então se sentou encostado em um tronco, chorou por um tempo e refletiu. Não, eu não vou desgraçar minha vida me tornando um criminoso. Eu vou voltar até o meu patrão. Com sorte ele me aceitará de volta. Antes de voltar, Araújo olhou novamente para a casinha e viu o homem indo embora. Ele então decidiu conversar com Marieta antes de partir. Marieta, ao ver o homem, correu para abraçá-lo. Meu amor, eu não estou acreditando. Você voltou para mim. Porém, Araújo se esquivou do abraço de Marieta e disse: Eu voltei, mas você não me esperou. Eu me guardei para você, passei anos esperando esse momento e te encontrei abraçada com outro. Marieta, ainda com lágrimas nos olhos, abriu um grande sorriso. Esse homem, o qual você me viu abraçar, é seu filho. Araújo é seu filho. Vai fazer 20 anos. Aquela última noite de amor que tivemos nos deu esse presente. Araújo não conteve a emoção. Ele abraçou fortemente a esposa e encheu de beijos. Fez o mesmo com seu filho, assim que o rapaz voltou. Depois disso, Araújo explicou para a esposa que a única coisa que trouxe foi um pão murcho, pois trocou todo o seu pagamento de anos por 3 conselhos. Conselhos esses que salvaram sua vida. Marieta diz que o importante é que ele estava ali e juntos se preparam para cear o pão. Porém, assim que Araújo repartiu o alimento, teve a maior das surpresas, já que dentro dele, enrolado em um plástico, havia um cheque assinado pelo seu patrão, no valor de 10 milhões de reais, e o seguinte recado: Nunca se esqueça dos 3 conselhos. O barulho azucrinante do despertador soava em seus ouvidos. Porém, levantar aquele horário era o que menos queria. Sem abrir seus olhos, Carla começou a mover rapidamente seus braços embaixo do cobertor, procurando pelo celular, e assim que conseguiu pegá-lo, deslizou os dedos na tela até desativar o alarme. Só mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos, disse Carla para si mesma, antes de apagar novamente. O despertador não voltou a incomodá-la. Entretanto, um soado diferente fez a mulher se despertar algum tempo depois. A campainha tocava incessavelmente. Carla pulou da cama e andou apressadamente até a porta enquanto ajeitava seu roupão e reclamava. Ai, já vai.
Eu disse que eu tô indo, que saco! Quando abriu a porta, levou o maior susto. Não por ver o carteiro à sua frente, mas por perceber que era muito mais tarde do que imaginava, já que o serviço de correspondência só funcionava depois das 9 da manhã. Pegou rapidamente os envelopes, em sua maioria contas. Deu um sorriso de canto de boca, agradeceu o carteiro e fechou a porta. Assim que tirou a mão da maçaneta, Carla jogou as correspondências em cima do sofá e correu para o seu quarto, onde encontrou seu celular jogado no chão. Ligou-o e se apavorou ainda mais. Eram 10h15 da manhã. Havia perdido uma reunião importante no trabalho e seu chefe deixara diversas mensagens perguntando onde a mulher estava. Carla nem ao menos tomou banho, trocou de roupa rapidamente e escovou os dentes mais rápido ainda, enquanto chamava um carro de aplicativo pelo celular para levá-la até o trabalho. Quando chegou à redação da editora onde trabalhava, foi imediatamente até a sala de seu patrão. Não queria ver o chefe na sua frente naquele dia, mas não havia escolha. Teria que enfrentar as consequências. Ao ver Carla, Nicholas, seu patrão, logo balançou a cabeça em negação. Olhando para o relógio em seu pulso, falou: 4 horas de atraso. Se superou dessa vez, Carla. Com o coração acelerado, mas tentando escapar daquela enrascada, Carla foi logo se desculpando. Senhor Nicholas, eu não sei nem o que dizer, me desculpe. Eu sei que hoje era um dia importante. Eu deveria estar a postos, mas o despertador simplesmente não tocou. Estava tão cansada. O chefe pediu que a mulher se sentasse e foi direto. Carla, por favor, sem explicações. Seus atrasos estão cada vez mais constantes. Você não tem produzido da mesma forma, parece indisposta o tempo inteiro. Tentei lhe ajudar por diversas vezes, inclusive te colocando à frente desse projeto, cujo qual fez questão de perder a reunião mais importante dele. Sem dizer mais uma palavra, Nicholas entregou alguns papéis para Carla, que perguntou o que seria aquilo. O patrão respondeu: são alguns documentos que pertencem a você que estavam na minha sala. Quero que se dirija ao RH assim que sair daqui. Houve um tempo que você era nossa melhor escritora. Simplesmente não sei o que aconteceu, Carla. Só sei que não posso continuar prejudicando a empresa para te manter aqui. Você está demitida. Naquele momento, o que havia sobrado do mundo de Carla desabou. A mulher já estava passando por diversas dificuldades devido ao seu descontrole financeiro e precisava daquele emprego para se alimentar e pagar o aluguel de sua casa. Com lágrimas nos olhos, Carla implorou por uma segunda chance, afirmando que seria mais disciplinada. Mas Nicholas foi irredutível. Alguns minutos depois, Carla saía da empresa completamente cabisbaixa, não cumprimentando ninguém que passava por ela. Não chamou um carro de aplicativo dessa vez, resolvendo ir a pé para casa. O dinheiro na conta estava curto e deveria economizar, pois não sabia quando encontraria um novo emprego. Afinal, não deu o melhor de si nos últimos que teve e provavelmente não conseguiria boas recomendações. A princípio, Carla, mesmo que desconsolada, caminhava em passos apressados, querendo chegar o mais depressa possível em sua casa. Mas à medida que o tempo passava, assim como sucedeu em sua vida, a mulher começou a ir mais e mais devagar. Quando chegou em uma praça, a apenas alguns quarteirões de sua residência, parou. Carla sentou em um banco e as lágrimas que estavam presas por muito tempo dentro de si vieram de uma vez. Se lembrou de quando era mais nova, dos sonhos que tinha. Acreditava que seria uma escritora renomada, encontraria um grande amor, se casaria, conquistaria sua casa própria, viajaria o mundo, teria filhos e, sobretudo, faria parte de uma família feliz. Entretanto, essa não era a realidade de Carla. Aos 40 anos, sentia que sua vida só piorava. Estava repleta de contas, não tinha amigos, não se lembrava da última vez que entrara em um relacionamento amoroso. Seus parentes moravam todos distantes
e seus pais, que por muito tempo sempre foram seu suporte, haviam morrido em um acidente de carro pouco depois dela se formar em letras. Carla estava só, completamente só. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Olhou para o lado enquanto enxugava suas lágrimas com a mão e viu uma velhinha. A senhora, se sentando no mesmo banco que Carla, perguntou: "Por que choras, minha filha?" Carla, ainda secando as lágrimas, mas também suspirando fundo, respondeu: "Ah, minha senhora, são tantos os motivos, mas, resumindo a minha vida, ela é uma droga, sem valor algum. Na verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo nesse mundo." Carla voltou a abaixar a cabeça, mas a senhora sutilmente colocou uma de suas mãos no queixo da mulher e levantou-a, voltando os olhares de Carla novamente para si. A idosa então balançou a cabeça negativamente e disse: "Não diga isso. Toda vida nesse mundo tem valor." Voltou seu olhar para o céu, apontou para alguns pássaros que sobrevoavam e continuou: "Desde os pássaros no céu, as árvores ao seu redor, as crianças que estão brincando na grama, você, Carla, toda vida tem valor." Carla levou um grande susto. Não se lembrava de dizer seu nome à senhora. "Peraí, a senhora me chamou do quê?" A idosa sorriu e falou: "De Carla. É seu nome, não é?" Ainda assustada, Carla afirmou que sim e perguntou como a senhora sabia, se a conhecia de algum lugar. A velhinha respondeu: "Você tem andado muito distraída, minha filha. Você mesma me disse seu nome. Sabe, Carla, acho que deveria conversar mais, se abrir mais. Eu sinto que está muito solitária." Carla não se lembrava de dizer seu nome à senhora, mas não se preocupou mais com isso. Apenas comentou sobre a sua solidão, já que a idosa estava certa. Conversar com quem? Não tenho amigos, meus parentes estão todos distantes, perdi contato há muito tempo. E meus pais? Ah, meus queridos pais." Carla não conseguiu terminar a frase ao lembrar dos seus pais e de como era feliz antes da partida deles. Caiu novamente em lágrimas. A senhora, mais uma vez, tentou consolá-la e disse: "Você ainda tem um amigo que jamais vai lhe abandonar." Carla olhou com estranheza para a senhora, perguntando quem seria esse amigo. A senhora sorriu e disse: "Deus. Deus nunca te abandona. Carla, converse com ele. Deus vai acalmar seu coração." Carla deu uma risada curta. Não acreditava que Deus poderia ajudá-la em seus problemas. Na verdade, não sabia nem ao menos se acreditava em Deus. Quando mais nova, Carla costumava ir à igreja com seus pais, que eram bastante religiosos. Mas conforme o tempo foi passando e, principalmente, com o falecimento dos mesmos, a mulher foi se afastando mais e mais da igreja e, por consequência, tendo menos e menos fé. Carla falou: "Conversar com Deus? Acho que nem ao menos sei rezar mais." A idosa, pegando em uma das mãos de Carla, questionou: "E o que sabe, Carla?" Ela respondeu: "Escrever. Na verdade, achei que sabia, mas até mesmo o meu emprego como escritora eu perdi. Se bem que foram outros fatores que fizeram o seu Nicholas me demitir. Mas não importa mais." A senhora, então, falou: "Pois bem, escreva uma carta para Deus, então, minha filha. Se é na escrita que sabe se expressar, escreva uma carta." Carla se levantou do banco e disse: "Isso tudo é uma bobagem. Se fosse para Deus me ajudar, já teria me ajudado. Agora a senhora me dá licença.
Me desculpe te amolar com meus problemas. Tenha um ótimo dia. A senhora, com um sorriso no rosto, falou enquanto se despedia de Carla. Eu sempre vou te ouvir, minha filha. Sempre. Carla achou estranho o jeito da senhora falar, mas não respondeu mais nada. Apenas se virou e foi embora. Chegando em casa, Carla se jogou na cama na esperança de dormir e conseguir esquecer, nem que fosse por alguns minutos, todas as turbulências da sua vida. Mas devido a 1 milhão de coisas que passavam em sua cabeça, e também por ter acordado tarde, não conseguiu. Depois de um tempo rolando de um lado para o outro, Carla se levantou. Decidiu tomar um banho e sentar em frente ao computador. Sabia que cedo ou tarde precisaria conseguir uma nova fonte de renda. Pensou em escrever contos e vendê-los por preço de banana, como fazia antigamente. Porém, assim que começou a digitar, Carla se lembrou das palavras da senhora, a qual sugeriu que escrevesse uma carta para Deus. Carla disse para si mesma que aquilo era bobagem, mas não conseguia tirar a ideia da mente, decidindo então que iria escrever a tal carta. Não por acreditar que, de certa forma, esse ato poderia mudar sua vida, mas pela vontade de tirar aquele pensamento da mente e voltar aos seus contos. Como começar uma carta destinada a Deus? Não sei. Mas estou aqui escrevendo mesmo que por muitas vezes não tenha convicção da sua existência. Mas a propósito, no que devemos ter convicção mesmo? Com o tempo, fui aprendendo que a vida é uma grande incerteza e que, na maioria das vezes, nossos planos não se concretizam. Pelo menos não como o esperado. Passei a crer menos em mim, na vida e, consequentemente, no Senhor. É até estranho dizer isso, tendo em mente que sempre acreditar em Ti era o que meus pais mais me pediam. Jamais deixe de crer em Deus, minha filha. Eram suas palavras. Ah, como eu sinto falta deles. Como sinto falta da vida que ficou para trás. Como sinto falta de acreditar. Acreditar em mim, acreditar na vida e principalmente acreditar no Senhor. Carla parou de digitar por um momento. As lágrimas voltaram a jorrar dos seus olhos. Tenho andado emocionada ultimamente, na verdade. Acho que essa emoção sempre esteve dentro de mim, só aprisionada enquanto ainda tentava ser forte. Ser forte. Como é difícil ser forte, Deus. Parece que tudo anda na direção oposta na minha vida, tudo dá errado sempre. Tá certo que tenho uma grande parcela de culpa nos acontecimentos que sucederam, mas por que é tão difícil viver? Por que é tão difícil ser feliz? Me sinto tão perdida. Perdida no meu próprio vazio, na minha solidão, na minha tristeza. Só queria poder sorrir novamente, poder ter esperança que o melhor ainda está por vir. Poder, como disse anteriormente, acreditar. Me joguei em um poço sem fim e não vejo uma maneira de sair. Então, já que não posso, se o Senhor puder, faz um milagre em mim. Carla não sabia ao certo se ainda acreditava em milagres, mas foi o que pediu a Deus, que operasse em sua vida. Naquela noite, a mulher sentiu vontade de rezar, e assim fez antes de se deitar. O despertador ainda estava programado para as 6h15 da manhã. Mais uma vez, Carla moveu os braços rapidamente para pegar o celular e desligar o alarme. Sabia que não precisava acordar tal horário, afinal estava desempregada, não tinha compromisso. Porém, assim que Carla, ainda sem abrir os olhos, parou o despertador, pensou: mas o que estou fazendo? Claro que tenho compromisso. Tenho compromisso comigo mesma.
Carla pulou da cama imediatamente, não sabia o motivo, mas se sentia mais disposta do que nunca. Resolveu então fazer algo que há muito tempo não fazia: sair para correr, ou pelo menos tentar, já que estava completamente fora de forma. Quando mais nova, ganhou várias medalhas nas competições de atletismo da escola, mas deixou a prática de esportes no passado. Carla colocou um tênis, pegou sua garrafinha de água e saiu para correr pela vizinhança. Não aguentava ir muito depressa, então alternava entre corridinhas curtas, passos mais rápidos e caminhada. Já bem suada, mas animada com sua performance, muito melhor do que imaginada, diga-se de passagem, Carla sentou na mesma praça do dia anterior. Foi quando, mais uma vez, sentiu uma mão a tocar. Parece estar mais animada hoje. Carla voltou seus olhos para o lado e novamente a senhora estava sentada lá. A senhora de novo? A idosa abriu um sorriso. Coincidência, não? Carla sorriu também e disse: Bastante. Sabe, segui o conselho da senhora. Escrevi a tal carta para Deus. A idosa abriu um sorriso maior ainda e falou: Imaginei que escreveria. Fico feliz que tenha aberto seu coração. Sabe, Carla, por mais que a vida seja dura, que seja difícil de acreditar que amanhã será um dia melhor, não podemos desistir. Vá à luta, minha filha, e não deixe de acreditar em Deus. Ele vai te dar as forças que precisa. Vai ter o seu milagre. Carla se surpreendeu novamente com a forma de falar da senhora. Era como se a idosa tivesse lido o que escrevera no dia anterior. Para deixar a situação mais estranha, Carla sentia uma proximidade com a idosa. Não a conhecia, mas sentia como se, de alguma forma, aquela velhinha estivesse ali naquele momento, por ela, para ela. Carla foi embora. Chegando em casa, pegou as contas que ainda se encontravam no sofá e disse a si mesma: Está na hora de resolver isso, Carla. Voltou a se sentar em frente ao computador e passou o resto do dia escrevendo. Carla estava mais inspirada do que nunca. Não sabia o que havia acontecido, mas as ideias não paravam de brotar na sua mente. Ao final do dia, Carla havia escrito 3 contos e adiantado bastante um livro que há muito tempo havia começado. Porém, só escrever sem ter onde publicar não lhe traria dinheiro. Decidiu que voltaria ao seu antigo trabalho e tentaria conversar mais uma vez com Nicholas, o presidente da editora. Carla acordou mais cedo ainda no dia seguinte, se arrumou como nunca e foi até seu antigo trabalho. Muitos se surpreenderam ao ver a mulher lá, afinal estava bastante diferente. Não só fisicamente, mas expelia uma energia diferente. Carla cumprimentou todos com um belo sorriso e quando Nicholas a viu, falou: Carla, está diferente? Mas o que fazes aqui? Achei que tinha deixado claro da última vez. Não que eu não goste de você, mas... Carla rapidamente disse: Não precisa falar mais nada, Sr. Nicholas. Eu entendo perfeitamente. Sei onde errei. Carla, então, entregou os contos que escreveu no dia anterior para Nicholas e continuou: Só peço que, se tiver um tempo, leia. Acho que posso voltar à minha essência. Obrigada por tudo. Voltou para casa, mas antes parou novamente na praça onde teve mais uma conversa com a idosa que sempre aparecia por lá. Carla tirou o dia para faxinar sua residência, tendo uma surpresa no meio da tarde. Nicholas havia lido os novos contos e gostado bastante. Fez logo uma proposta para Carla, que aceitou alegremente. Senhor Nicholas, eu juro que não vai se arrepender, eu juro. Realmente Nicholas não se arrependeu, já que Carla se tornou uma funcionária bastante dedicada, tanto que conseguiu lançar o livro que estava escrevendo um pouco depois, pela editora. Carla também passou a praticar mais e mais exercícios e se enturmou com novas pessoas, conhecendo um personal trainer pelo qual se apaixonou. Todas as noites, Carla rezava e agradecia a transformação que teve em sua vida.
Mas já não se lembrava mais que tudo começara quando escreveu uma carta para Deus. Porém, quando estava organizando alguns arquivos no computador, encontrou a escrita entre os rascunhos. Se emocionou imediatamente e se lembrou de quem havia lhe dado tal conselho. A senhorinha do banco da praça. Havia alguns meses que Carla não a via. Resolveu ir até o local na esperança de encontrá-la e agradecer pelo conselho. Porém, mesmo indo diversos dias em horários diferentes até a praça, Carla não a encontrou. Decidida, a escritora começou a perguntar às pessoas pela senhora, explicando da sua fisionomia e falando como a velhinha estava vestida das últimas vezes que a encontrou. Carla achou muito estranho ninguém a conhecer, afinal conversou com a idosa diversas vezes naquela praça. Foi então que um homem a sugeriu. Não sei se a senhora sabe, mas essa praça está repleta de câmeras. Uma medida da prefeitura para proporcionar mais segurança. Se lembra de algum dia exato no qual encontrou com essa idosa? Pode tentar, na central das câmeras, ver para onde ela foi depois da conversa que teve contigo. Carla agradeceu muito e rapidamente voltou para casa, vendo no computador o dia que havia escrito a carta destinada a Deus. Sabia que se tratava do mesmo dia que havia se encontrado pela primeira vez com a idosa. Não demorou muito para que Carla, com toda a sua simpatia, convencesse um dos seguranças da central das câmeras que lhe deixasse ver as imagens daquele dia. Carla estava ansiosa por uma pista da velhinha, mas assim que viu as imagens, levou o maior susto da sua vida. Nelas, Carla aparecia falando sozinha no banco da praça. Não havia mais ninguém. Aos poucos, a expressão assustada foi trocada por um sorriso, já que Carla entendeu tudo o que aconteceu. O segurança disse: "Minha senhora, está vendo? Não havia ninguém lá." Carla, por sua vez, responde: "Havia e ainda há Deus." E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima história.